pessoas. Vamos falar da visão. Primeiro vamos ver a anatomia do globo ocular, ou simplesmente olho. É a mesma coisa, globo ocular e olho. Gente, o globo ocular nada mais é do que uma câmara, uma grande câmara, dividida em duas subcâmaras, né? E ele é formado por três camadas de tecido, com diferentes funcionalidades. Essa camada mais externa aqui, nós chamamos de esclerótica ou simplesmente esclera. É a mesma coisa, esclera ou esclerótica, que é essa parte branca do olho, é o branco do olho. Essa esclerótica, ou esclera, gente, é rodeada por uma membrana de tecido conjuntivo, por uma membrana de tecido conjuntivo chamada conjuntiva. Bem simples. Conjuntiva. Certo? Então, ela é rodeada externamente por uma membrana de tecido conjuntivo chamada conjuntiva. Opa, peraí. A conjuntiva serve para lubrificar, serve para manter lubrificado, né, a superfície da esclerótica. E ela também se projeta aqui, vocês veem que eu coloquei uma lâmina da conjuntiva que está em contato com a esclera e uma outra membrana, uma outra lâmina da conjuntiva que está em contato com as pálpebras. Aqui é a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Pálpebra inferior. Então, quando a gente faz isso aqui, né, abre aqui os olhos, né, e observa essa camada lubrificante, essa camada que dá brilho para a esclera, né, que é um branco, mas é um branco que a gente vê que tem uma camada transparente superficial a ela, que é nictante, que produz um líquido lubrificante, né? E no interior das pálpebras também. Né? No interior das pálpebras também tem essa mesma membrana. Tanto que quando a gente tem uma conjuntivite, ou o animal tem uma conjuntivite, isso daqui fica irritado, a conjuntiva fica irritada e fica muito vermelha, fica muito entumecida. Por isso que, como ela fica muito entumecida devido à inflamação, né, fica até difícil abrir o olho, né? A pálpebra fica fechadinha e fica inchada, né, fica entumecida por causa da inflamação da conjuntiva. Então, isso daqui que é a conjuntiva, certo? Bom, a esclera, gente, é branca, ela tem ali essa cor esbranquiçada, né? Ou seja, ela tem uma, como é que eu posso dizer, uma boa densidade, né? Por isso que ela é opaca. Porém, nessa região aqui mais anterior e central do globo ocular, ela se torna mais fina e transparente, formando aqui uma região transparente, chamada córnea. Aí tem essa região aqui, que é a córnea. Essa parte aqui toda anterior do globo ocular, gente, ela tem que ser transparente porque a luz tem que poder passar, não é isso? A luz não ia passar por uma superfície que é opaca, ela tem que passar por algo, né, por uma camada transparente. Tá? Então ela passa pela córnea aqui, por isso que a córnea é transparente.
Bom, mais anteriormente, a esclerótica, nós temos uma outra camada aqui, ó. Essa camada em vermelho, que a gente observa aqui nos detalhes do desenho, que ela tem muitos vasos sanguíneos, ela é muito vascularizada, chamada coroide. A camada chamada coroide. A coroide, então, é que vai trazer os vasos sanguíneos e os capilares que vão vascularizar as estruturas do globo ocular. A camada vascular. Mas a gente vê que ela preenche essa região aqui toda mais posterior do globo ocular. Novamente, né, na região mais anterior, ela se modifica um pouco para formar essas duas estruturas aqui, essas duas estruturas que são especializadas da coroide, que é o corpo ciliar e a íris. O corpo ciliar e a íris. Esse corpo ciliar, gente, é muscular, né, feito por músculo liso, tá? Tem músculo liso aqui, então é autônomo, e esse músculo é inervado, inclusive, pelo nervo oculomotor, tá? Pelo seu componente eferente visceral geral. E esse músculo aqui tem como função o seguinte, gente, ó, o corpo ciliar, o músculo ciliar, é sinônimo, a mesma coisa. Tá? Então, o corpo ciliar, né, tanto o superior quanto o inferior, a gente vê que ele tem ligamentos que o conectam a essa estrutura central aqui, ó, que a gente conhece como cristalino ou lente. O cristalino é feito por uma matriz colágena, né, que o torna sabe que ele parece uma cápsula gelatinosa de remédio, só que transparente, bem transparente. No formol, quando a peça está formolizada, o cristalino fica mais escurecido, ele fica durinho, então ele parece uma pedrinha, igualzinho. Lá no anatômico a gente tem uma coleção de cristalinos, depois eu vou mostrar para vocês, né, que são várias pedrinhas. Eles acabam ficando escurinhos, né, por causa da fixação com formol, mas eles são transparentes. É até chamado de lente ou cristalino. Ele é maleável, igual você pega uma cápsula gelatinosa de remédio, você consegue apertar e ela volta ao seu estado normal, né? Ó. Aperta o cristalino. Então, ele se adapta a pessoas, ele consegue se adaptar. Aí ele funciona como um conversor, tá? Ele promove a convergência dos raios luminosos, tá? Para que eles venham na direção da retina de forma ali mais linear, né? De forma mais organizada, né? Para aquele ponto da retina. Então, olha só, o corpo ciliar, como é conectado ao cristalino pelos ligamentos ciliares, né? Quando ele contrai o corpo ciliar, ele acaba esticando aqui o cristalino. O cristalino que está nessa posição aqui, está desse tamanho, ele fica mais esticado aqui assim. Ó. Quando o cristalino é esticado, significa uma adaptação para aquela direção dos raios luminosos, para a direção que a luz está vindo, para passar pelo cristalino da melhor forma possível, né? E ele convergir esses raios luminosos para que eles cheguem à retina da melhor forma possível. O músculo ciliar também, quando contrai, ele consegue inclinar o cristalino, né? Um pouquinho, assim, ó. Tá? Inclinar o cristalino para que ele possa captar da melhor forma os raios luminosos e direcioná-los. Tá? Então, ele promove essa movimentação adaptativa do cristalino. Tá? Então, corpo ciliar. A íris, né, que é essa região aqui mais anterior, ó, tá? É aquela parte colorida do olho, né? A parte colorida do olho. Dependendo da quantidade de melanina que o animal tem aqui, né, ele tem os olhos escurecidos, olhos castanhos, né, conforme vai diminuindo a melanina, a íris vai se tornando mais pré-esverdeada e com ausência quase que total, ela é azulada. Então, as pessoas que têm olho claro, né, olho mais o azul do que o verde, né? O verde ainda tem o mínimo de melanina, por isso que ele é esverdeado.
O olho azul não tem melanina nenhuma. Não tem. Por isso que a pessoa que tem olho claro, às vezes muito claro, né, ela tem uma fotossensibilidade, porque como não tem a melanina, os raios luminosos passam de forma mais incisiva, né, e a pessoa tem uma fotofobia, né, mais acentuada, mais sensível à luz, né, do que quem tem o olho castanho, né, mais escuro, mais resistente à incidência da luz. Então, a coloração dos olhos fica aqui, então, na íris, ó. A íris, gente, possui aqui na sua região mais centralizada um esfíncter. Há um esfíncter. O que é um esfíncter? Aquele músculo que forma uma circunferência. Ele forma uma circunferência. Quando ele se contrai, ele diminui essa passagem, diminui a circunferência. Quando ele relaxa, ele volta ao estado, né, maior, ele aumenta essa circunferência, ou seja, ele aumenta essa passagem. Tem o músculo esfíncter anal, né, músculo esfíncter da uretra, enfim, o esfíncter uretral, todos eles são assim. Então, aqui na região central da íris, nós temos o esfíncter da pupila, músculo esfíncter da pupila. O músculo esfíncter da pupila também é inervado pelo componente eferente visceral geral do nervo oculomotor. Tá? Então, o nervo oculomotor, né, quando ocorre aqui uma grande incidência de luz, né, de forma que possa lesionar a retina de alguma forma, ele irá contrair o esfíncter da pupila de forma a fechar a passagem, né, diminuir a passagem para os raios luminosos na direção da retina. Tá? A pupila, no caso, é o orifício, é a passagem, é essa abertura que existe na íris, né, que vai na direção do cristalino e posteriormente aqui, ó, para a retina. Tá? Bom, agora que a gente já viu a parte da esclerótica, né, da córnea e da esclerótica, e a parte da coroide, eu vou mostrar para vocês que o globo ocular é dividido em duas subcâmaras. Ele é uma grande câmara preenchida por líquido com 3 camadas, mas ele é dividido em duas subcâmaras. Essa câmara aqui, que fica entre a córnea e a íris, nós chamamos de câmara anterior do globo ocular, ou câmara anterior do olho. Tá? Então, câmara anterior. Essa câmara anterior aqui é preenchida por um líquido, tá? Um líquido bem fluido, bem líquido mesmo, tá? Consistência bem fluida, chamada humor aquoso, tá? Humor aquoso, certo? E essa outra subcâmara aqui, ó, que é bem maior, tá? Nós chamamos de câmara posterior. Tá? Posterior do globo ocular. Essa câmara aqui já é preenchida por líquido também, mas é um líquido mais proteico, tem mais proteína, então ele tem uma consistência mais para gelatinosa, tá? Chamado humor vítreo. Humor vítreo. É ele que preenche aqui. Como ele é vítreo, é mais para gelatinoso, tem mais proteínas, ele mais cristais também, ele permite a passagem dos raios luminosos na direção da retina, né, de forma ali bem mais retilínea. Se isso daqui fosse água, a gente sabe que a luz, quando entra no meio aquoso, ela tende ali a ondular, né, e tende a se dissipar também. Então não seria interessante a luz passar por uma grande camada de fluido, muito fluido, né? Como o humor aquoso aqui. Então o humor vítreo, ele é mais consistente, tem uma forma mais gelatinosa propositalmente, tá? Para que os raios luminosos não se dissipem
e não ondulem demais, percam potência para chegar na retina. E mais internamente, a camada mais interna é a própria retina, que é a camada nervosa. Tá? A esclera é formada por tecido conjuntivo denso. A coroide é tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, mais vasos sanguíneos e músculo liso, né, no caso aqui do corpo ciliar e da íris. E a retina é formada por tecido nervoso, tá? Tecido nervoso. É aqui na retina que nós teremos a presença dos fotorreceptores. Fotorreceptores. Que são os cones e os bastonetes. Então, cones e bastonetes. Olha lá. A retina, vocês podem ver que ela pega essa parte aqui da câmara posterior do olho, ó. Ela fica longe aqui da região muscular da coroide, onde tem o corpo ciliar e a íris, né, e começa na parte mais vascular da coroide, ó. Certo? E vocês veem que a retina, ela tem umas regiões aqui específicas, tá? Umas regiões bem específicas. Essa região aqui chamada fóvea é um local até deprimido da retina, porque na fóvea existe uma depressão aqui, como se fosse um buraquinho, como se fosse uma cavidadezinha rápida ali, né? Você tem aqui assim a retina continuada, ó. Aí tem a fóvea aqui, uma depressãozinha, depois ela continua. O que é a fóvea? A fóvea, é onde nós temos a maior concentração de fotorreceptores. Então a fóvea é onde tem mais fotorreceptores. É o melhor local para os raios luminosos incidirem aqui, ó. Que é onde eles estão em maior quantidade, certo? A mácula lútea é como se fosse a região que circunda a fóvea. Na região ali que não é tão funda quanto a fóvea, mas que circunda ali. Na mácula lútea, nós também temos uma região concentrada de fotorreceptores, mas não tanto quanto na fóvea. Né? É como se fosse assim, a fóvea é o local mais fundo, aí onde vai chegando o raso aqui na periferia, a mácula lútea. E a mácula lútea também tem muitos mais bastonetes do que cones. Tá? Bastonetes do que cones. A gente vai ver porque a importância disso aí, de mais bastonetes do que cones na mácula lútea. E aqui também na retina, gente, a gente tem uma região chamada ponto cego. Nesse ponto cego não há fotorreceptores, por isso o nome ponto cego, né? Porque não há nenhum estímulo visual sendo gerado aqui nessa região, ponto cego. Esse ponto cego, deixa eu apagar a tinta, esse ponto cego também pode ser chamado de papila do nervo óptico. Então, papila do nervo óptico. É onde o nervo óptico está saindo aqui da retina, gente, ó. Olha lá ele ali, ó. Então é a região onde ele começa ali, as fibras nervosas, né, que estão formando a retina nessa parte aqui mais central, ó, e posterior, né, começam a se unir para formar o nervo óptico até que ele emerge aqui, ó, da região posterior do globo ocular. Gabriela, eu tô achando engraçado que, tem esclera, tá tudo bem, a esclera a gente entende que é a camada conjuntiva, né, externa que dá a forma do globo ocular, tal. Eu entendo que ela tá no globo ocular, mas parece que tem esclera aqui também no nervo óptico, é isso mesmo? Gente. Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês para
vocês entenderem essa lógica aqui. O nervo olfatório e o nervo óptico, que são os dois primeiros pares cranianos, na verdade, eles não são nervos. Tá? Tipo, eu tô falando para vocês, tipo, Papai Noel não existe, tipo, o carbono não faz só 4 ligações, são verdades que a gente precisa aprender, né? Não é tudo tão certinho assim. Então, o nervo olfatório e o nervo óptico, na verdade, não são nervos, eles são considerados nervos para fins assim, didáticos, anatômicos, mas a estrutura deles não é de nervo. Eles não têm o epineuro, o endoneuro, o perineuro, toda aquela estrutura de nervo que eu mostrei para vocês no segundo dia de aulas que foi, tá? De generalidade de sistema nervoso, eles não têm essa estrutura. Tá? Na verdade, os dois são considerados projeções do encéfalo. Eles são projeções do encéfalo com anexos. Tá? Projeções do encéfalo com anexos. O nervo olfatório seria com a cavidade olfatória ali, com o epitélio olfatório, né? Da onde ele tira, da onde ele recebe os impulsos olfatórios. E o nervo óptico, ele, na verdade, olha só, é uma projeção do encéfalo, ó, que faz essa camada nervosa, aqui assim, ó, forma-se uma estrutura, ó, convergente aqui como um nervo, né, que vai na direção do quiasma óptico. Tá? Mas isso aqui seria uma projeção do encéfalo. Tá? Então, se isso daqui é uma projeção do encéfalo, uma projeção do sistema nervoso central ali, né, e as meninges recobrem todo o sistema nervoso central, é considerado, povo, que a esclera, na verdade, é uma continuação da dura mater. Tá? Então, vocês têm meninge aqui, ó, no olho. Tá? Ela é uma continuação da dura mater, que vem preenchendo aqui a projeção do sistema nervoso, que é a retina, que são a retina e o próprio nervo óptico, que não é um nervo. Certo? Ah, Gabi, mas eu vou continuar falando nervo olfatório, nervo óptico, primeiro, segundo par craniano. Sim, com certeza. Mas sabem que a estrutura deles não é de nervo. Tá? Beleza? Bom, então, é isso. Aqui, gente, falar um pouquinho para vocês da estrutura da retina, né? E, ó, como que as células nervosas aqui, as células de suporte, se organizam nessa região da retina. Bom, a luz, então, os raios luminosos vão passar pela córnea, pela câmara anterior, pela pupila, pelo cristalino, pela câmara posterior e vão chegar aqui, ó, na fóvea e na mácula lútea. Vocês podem ver, ó, naquela região ali da fóvea e da mácula lútea. Aí, olha aqui, pessoas. Os raios luminosos, eles vão chegar como se fosse assim, num trajeto contrário ao que a gente imagina. É que a gente já pensa assim, a luz vai chegar e diretamente ela já vai entrar em contato com os cones e com os bastonetes. Eles estariam aqui, assim, para receber a luz, né? Ó. Só que não, ó. Primeiro, a luz ela vai passar pela camada de receptores pela camada de receptores do nervo óptico aqui, ó, pelas células nervosas, tá? Pelas células bipolares, tá? E pelos fotorreceptores. Tá? Finalmente, pelos fotorreceptores. Deixa eu colocar aqui em amarelo. Ó. Então, finalmente, pelos fotorreceptores. Então, a luz, ela chega como se fosse de dentro
de dentro para fora da camada aqui, da retina. Ela não entra em contato direto com os fotorreceptores, ela passa pelas outras camadas para depois entrar em contato com eles. Tá? Pela camada nervosa e pela camada das células de suporte, das células bipolares aqui e das células receptoras, dos fotorreceptores. Ó. Esses fotorreceptores, povo, possuem aqui na sua estrutura o que nós chamamos, deixa eu apagar aqui rapidinho para não ficar feio, vou colocar aqui, ó. Tá? Então eles possuem aqui na sua estrutura mais apical o que nós chamamos de discos. Tá? São discos, um empilhado sobre o outro, como se fossem aqueles discos de bateria, aqueles pratos de bateria. Parecem vários, um em cima do outro. É aqui nesses discos que a luz vai incidir, será transformada a energia luminosa em uma reação química, vai acontecer aqui, e esses receptores irão liberar os seus neurotransmissores aqui para as células bipolares, tá? E pelas células ganglionares, que a gente chama aqui. Tá? Então, elas irão começar ali a sua despolarização, né? Principalmente as células bipolares aqui, ó, tá? E vão passar essas informações para os neurônios aqui aferentes do nervo óptico, tá? Que vão formar o nervo óptico, certo? Mas existe uma coisa bem interessante, ó. Lá no fundo do olho, existe essa camada de células pigmentares aqui, ó. Essa camada serve como um refletor, tá? Serve como um refletor. Então, quando os raios luminosos passam por aqui, ó, e batem nessas células refletoras, elas tendem a retornar, ó, como se fosse um espelho, tá? Como se fosse aquele refletor, né, que a pessoa quer pegar bastante sol, coloca para os raios luminosos virem do sol e virem diretamente, né, baterem ali naquele refletor e vir direto para a pele da pessoa, para que ela pegue ali aquele bronzeado mais forte, né, um bronzeado bem mais forte ali, certo? Tá? Então, essas são as células pigmentares. Nos animais noturnos, na verdade, em todos os nossos animais domésticos, essas células pigmentares aqui, elas são muito desenvolvidas. O animal ele tem muito mais capacidade do que nós, humanos, de enxergar à noite, de enxergar em locais ali com pouca luz. Tá? Então, essas células pigmentares aqui formam nos animais o que nós chamamos de tapete lúcido. É esse tapete lúcido aqui que quando a gente tira foto do gato, tira foto do cachorro, principalmente se for à noite, assim, se tiver pouca luz no ambiente, né, e você colocar flash na câmera, colocou flash na câmera, tirou, ele estiver olhando diretamente para a câmera, fica aquele olho amarelo, né? Aquele olhão amarelo ali, o fundo do olho dele refletindo a luz do flash. Né? Dá até medo, assim, né? Se a gente for, pode até levar até susto, se você for num ambiente escuro e o seu gato está na janela, vem a luz da lua, ele olha para você, né? E está refletindo ali a luz da lua pelo tapete lúcido. Essa camada aqui, atrás da retina, ó, que é muito desenvolvida, é de células pigmentares desenvolvida nos animais. Tá? No porco não é muito não, mas nos outros, no carnívoro, no equino, no bovino, no ruminante, né, ela é muito desenvolvida, tá? Então, tapete lúcido. Ela é muito bonita, é uma camada na dissecção que ela parece até o furta-cor. É um tapete de luz, é um tapete que reflete a luz, por isso tapete lúcido. E mais posteriormente ao tapete lúcido, ou as células pigmentares, está a coroide, que é aquela camada vascular, e a esclera, né, que é aquela continuação da dura mater, tecido conjuntivo denso. Tá, pessoas? Se tiver dúvida, falo. Bom, coloquei aqui para vocês
duas imagens dos fotorreceptores. Povo, esse daqui é um bastonete e esse é um cone. Notem só a diferença de discos, da quantidade de discos que o bastonete tem em relação ao cone. Isso significa que o bastonete é mais sensível à quantidade de luz. Então, ele é sensível à quantidade de luz, à incidência de luz. Ele não detecta cor, esse fotorreceptor não. É só muita luz, menos luz, penumbra, sombra, é isso que ele detecta. Já o cone, os cones, né, que são 3 tipos de cone, então não vou abordar os 3 tipos de cone, até porque para os animais isso daí quase não faz diferença, mais para o humano, né, porque os animais até enxergam cor, mas é pouca cor, e para eles não faz diferença enxergar a tonalidade de cor, diferença, enfim, isso daí para eles. Os receptores, os fotorreceptores que fazem diferença para os animais são os bastonetes. A gente vai ver. Os cones, então, eles têm menos discos, né, menos discos, e são capazes, então, de... Quanto mais luz para o cone, melhor. Tá? Quanto mais luz para o cone, melhor. Se tiver bastante luz aqui, melhor para ele poder interpretar aquelas cores, né, que são formadas ali pela luz quando ela vai incidindo nos seus discos. E nessa outra figura, nessa outra é uma fotomicrografia, né, de microscopia eletrônica de varredura, que nos dá a possibilidade de enxergar a forma, né, das células. Ó, esses aqui, né, ó, é um bastonete, esse daqui é outro bastonete, e esse piquititico aqui, ó, esses piquititicos são os cones, para vocês verem a diferença de tamanho dos cones para os bastonetes. Os cones são muito menores, muito menores. Os bastonetes também estão em maior quantidade do que os cones. Isso porque isso daqui é retina de rato. O rato é um animal ali noturno, né? Então ele tem muitos cones, né? Quanto mais o hábito do animal for noturno, maior quantidade de cones e melhor é o seu tapete lúcido também. Então, tem muitos bastonetes e os cones são pequenininhos, são poucos. O rato também enxerga pouquíssima cor. Aqui, ó. Como eu tinha dito, os bastonetes são mais sensíveis à luz. Então, assim, para o bastonete, basta o mínimo de luz, gente. Se você estiver num ambiente, você imagina, um ambiente muito escuro, você apaga todas as luzes do seu quarto e depois que acabar a aula, desliga o computador, desliga o celular, não sei o que você está usando para assistir a aula. Tá? Desliga tudo. Tá? Deixa janela fechada, deixa o ambiente mais escuro possível, Mesmo assim, vai ter, né, de alguma fresta, alguma coisa, a não ser que, sei lá, seu quarto realmente não deixa entrar nenhuma luz. Tá? Mas por alguma fresta entra um mínimo de luz. Depois de um tempo sem enxergar nada, porque os fotorreceptores eles têm que se adaptar também, você vai passar a enxergar pelo menos o contraste. O contraste que tem ali de profundidade dos objetos no seu quarto, certo? Então você consegue ver a superfície, o contraste. Fica bem contrastado. Uma hora você vai voltar a enxergar. Então, assim, nesse momento, quem está atuando para fazer você enxergar são os bastonetes, porque para eles o mínimo de luz já é capaz de gerar potencial receptor neles. Tá? Então, os animais que
vivem aí em ambientes muito escuros ou que são ativos à noite, tem muitos bastonetes, que os bastonetes têm mais discos, receptores membranosos. Tá? Eu estava falando só disco, mas o nome é disco receptor membranoso. Tá? Senão vai falar essa palavra grande aqui muitas vezes, certo? Tá? Então, os bastonetes, como eu disse, são muito sensíveis à luz, eles têm um ponto de saturação. Se você for para um ambiente muito claro, muito iluminado, eles vão atingir um ponto de saturação e eles hiperpolarizam. Se chegar muita luz, ele hiperpolariza. Significa assim, hiperpolariza porque já que o ambiente está muito iluminado, não precisa de mim, é melhor usar os cones. Né? Os cones aí que quanto mais luz para eles, melhor para fazer a interpretação das cores. Né? Então ele despolariza. Se é ambiente mais escuro, ambiente com menos luz, ele volta a polarizar, ele volta a despolarizar. Então, tá aqui os cones, ó, quanto mais luz, melhor a cor. Os cães e os gatos enxergam tons de amarelo, azul e marrom. A gente pensa, tem aquela ideia antiga, né, que o cachorro só enxerga preto e branco. Não, ele enxerga tom de amarelo, azul e marrom. O gato também. O gato chega a enxergar um pouquinho de rosa também. Ele enxerga rosa. O equino, vermelho e azul. E o ruminante, amarelo e azul. Então, aquela ideia também muito antiga de que o touro, né, durante ali a sessão de tourada, ele fica com raiva da capa do toureiro porque é vermelha e ele ataca, isso daí não faz sentido. Tá? Porque nem vermelho ele enxerga o boi, o touro lá da tourada. Tá? Então ele vai pelo movimento, pelo estresse, tá? Ele tenta se defender ali de alguma forma, não tem nada a ver com o vermelho da capa do toureiro, que nem vermelho ele enxerga. Bom, aqui, ó. Aí eu vou falar finalmente aqui para vocês dos campos visuais das células bipolares. Se eu voltar nessa figura aqui da retina, ó, melhor, acho que tem uma aqui. Não tem uma aqui. Ó, olha só. Essa daqui, não, essa figura, vou pegar aquela ali. Essa. Ó. Essa daqui, povo, é a célula bipolar. A célula bipolar, ela serve como um intermediário, tá, entre o fotorreceptor, tá, e essa célula ganglionar ou célula nervosa que vai levar o impulso através do nervo óptico, tá, lá para o quiasma, enfim. Então ela serve como um intermediário, você vê que ela está ligada a essa célula aqui. Essa daqui é a célula horizontal, a célula ganglionar de suporte. Ela está ali para sustentar os fotorreceptores, só mantê-los na posição, ela não despolariza, ela não é nervosa não. Tá? Então a célula bipolar, ela não se conecta somente a um fotorreceptor, ela se conecta a vários fotorreceptores, ela se conecta a um grupo de fotorreceptores. Então agora eu vou falar a respeito dos bastonetes e não dos cones. Então, bastonetes. Então, vocês imaginem uma célula bipolar que se conecta a uns 50 bastonetes, a muitos bastonetes. Bom? Então, como eu tinha dito, o bastonete ele despolariza na penumbra, né, quando tem menos luz, ele despolariza muito bem, ele se adapta bem a quantidades pequenas de luz, e na claridade ele hiperpolariza, ele deixa de mandar os impulsos nervosos. Tá? Se tem muita luz, significa que eles não são necessários naquele momento, então ele para de funcionar, hiperpolariza. Tá? Então, ó, nós temos, então, na retina, o que nós chamamos de campos visuais. Esses campos visuais são áreas que vão despolarizar ou hiperpolarizar na presença de luz. Você já sabe que esses campos visuais é onde nós temos uma grande concentração ali de bastonetes. Mas tem cone também? Tem. Mas, gente, para os animais, os cones são os de menos. O mais importante são os bastonetes, que vão dar a capacidade de enxergar em pouca luz e o contraste, que para eles é o mais importante. Para eles, enxergar luz, enxergar cor, interpretar cor, eles nem têm sistema nervoso central para isso tudo, de interpretação de cor. O azul real, o azul celeste, o azul claro, o azul brilhante.
para eles tanto faz, para eles tanto faz, tá? Então é mais o contraste mesmo e uma visão grosseira de luz, que foi aquela que eu mostrei ali atrás no outro slide para vocês, tá? Vamos lá. Os campos visuais, eles vão possuir um centro e uma periferia. Então ele é assim, ó. Se a gente for traçar de forma didática, claro, não é tão redondinho assim, mas enfim. Então eu tenho um centro do campo visual, e uma periferia, que é assim, ó. Tá? Periferia, igual um disco bolachão, um LP, tá? Periferia. Bem? O centro é sempre contrário da periferia. Tá? Então vamos lá, vamos entender. Ó, eu tenho as células bipolares, tá? Que são on, que a gente chama on de ligado, tá? E as células bipolares que são off. Tá? Então, célula bipolar on e célula bipolar off. Tá? Então, olha só. Se eu estou num campo visual, num centro ou numa periferia on, tá? Quando o bastonete for despolarizado, ou seja, no escuro, isso aqui está seguindo a lógica do bastonete. Eu estou na penumbra, pouca luz, ele despolariza, ele é ativado. Tá? Só que, se ele despolariza, ele inibe a célula bipolar, porque ela é uma célula on. Ela é uma célula on, ela é uma célula para claro. Tá? Então, se ficou escuro, com pouca luz, essa célula bipolar vai ficar inibida. Então, ela não vai transmitir impulsos nervosos. Se o bastonete for hiperpolarizado, o que significa que a gente está num ambiente claro, essa célula bipolar vai ser ativada, levando a informação para o sistema nervoso central que o ambiente está o quê? Claro. Tá? Então, assim, gente, um bastonete só, ele não diz nada. O que diz é o conjunto de bastonetes. São muitos bastonetes ligados a uma célula bipolar. Então, a quantidade de potenciais receptores que vão chegar na célula bipolar vai dizer qual que é a mensagem que ela vai enviar para o nervo óptico, tá? Para as células ganglionares do nervo óptico. Professora. Fala, filha, que eu não tá baixinho seu som. Oi, tá ouvindo? Ó, Quando essas células bipolares elas são inibidas, então os fotorreceptores vão receber menos informação ou nenhuma? quando a célula bipolar é inibida, Isso. assim, você imagina que o bastonete, ele tem uma recepção independente da célula bipolar, tá? Se ele recebeu pouca luz, ele despolariza, acabou. A célula bipolar, que se receber o impulso do bastonete, o potencial receptor do bastonete, ela fica inibida, se ela for on. Tá? Então, assim, o bastonete está recebendo pouca luz e despolariza, independente de qual célula, qual tipo de célula bipolar que ele está conectado. A ação dele, a reação dele é sempre a mesma. A diferente é a célula bipolar. Tá? Então, assim, não tem... por exemplo, se ele for despolarizado, ele libera muitos neurotransmissores. Se ele for hiperpolarizado, ele não libera nenhum. Então, a célula bipolar ON, ela reage dessa forma. Se o bastonete liberar muito neurotransmissor para ela, ela fica inibida. Isso significa que ele está no escuro, significa que ele foi ativado. Se ele não mandar nenhum neurotransmissor para a célula bipolar ON, ela é ativada, significa que o ambiente está o quê? Claro. É uma relação ali, é um pouco contraditória. Na célula ON é assim mesmo, é diferente. Na OFF faz um pouco mais de sentido. Respondi a sua pergunta? Responde sim, obrigada. Nada, querida. Então, olha aqui, ó. As OFF, as células bipolares OFF, tá? Já fazem mais sentido porque elas ficam na mesma onda de ativação dos próprios bastonetes. Então, se o bastonete for despolarizado, que significa que a gente está num ambiente escuro, a célula bipolar vai ser ativada.
Se ele for hiperpolarizado, ambiente muito claro, ela é inibida. Então, as células OFF, elas já estão mais ali de acordo com o padrão dos bastonetes. Escuro, né, bastonete despolariza, ela ativa. Claro, o bastonete hiperpolariza, ela desativa. As ON é que são ao contrário, elas são diferentes. Tá? Mas isso é tudo uma questão de poder interpretar, entendeu? Eu só tenho um tipo de célula, um tipo de receptor. Eu só tenho um tipo de receptor, o bastonete. Tá? O bastonete, ele só despolariza no escuro, com pouca luz, e hiperpolariza na claridade. Tá? Como que eu posso distinguir o ambiente muito claro do ambiente muito escuro? Eu coloco uma célula bipolar que interpreta, que está conectada a muitos bastonetes e que interpreta quantos bastonetes estão despolarizados e quantos estão hiperpolarizados. Como se fosse isso, entendeu, gente? Tá? Elas acabam, assim, somatizando tudo que os bastonetes mandam, tá? E gerando uma resposta, um estímulo para o nervo óptico, para que ele possa levar para o encéfalo e o encéfalo interpreta. Tá? Olha só. É o seguinte, ó. Olha só. A gente está aqui, né, com um corte transversal de um corte longitudinal, perdão, com um corte longitudinal da retina, naquela região ali da mácula lútea, que eu falei que tem mais bastonetes, né? Naquela região da mácula lútea, então, onde observamos uma célula bipolar, que está aqui, ó. A célula bipolar, a imagem está um pouquinho desfocada, vou melhorar aqui para vocês, ó. E essa célula bipolar está conectada a esses muitos bastonetes, tá? Então, ó, esse daqui é o centro do campo, tá? Do campo visual, e essa daqui é a periferia. As que estão em azul, né, são as do centro, e as que estão em vermelho são da periferia. As outras que estão em volta fazem parte de outros campos visuais. A gente vai focar só nesse, ó. Tá? Então, o que eu vou dar exemplo para vocês é um centro, um campo visual com um centro off, tá? Com centro off. Então, se ele tem centro off, ele tem periferia on. Tá? Então, se o centro é off, ele tem periferia on. Se o centro for on, ele tem periferia off. Tá? Beleza? Então, vamos embora. Como eu tinha dito, é assim, ó. Estão vendo? Tá? Então, aqui eu tenho uma área on, né? E uma área off. Sempre assim, o centro é on, a periferia off. Se o centro for off, a periferia on. Sempre um é contrário do outro, a periferia é contrária do centro. Olha só. Então, esse centro aqui é off. Tá? Então, a célula é uma célula bipolar com centro off. Beleza, gente? Vamos lá. Uma célula bipolar ou uma célula ganglionar com centro off. Olha só, seguinte. Aqui a gente tem a retina em volta com os outros campos visuais que não nos interessam, a periferia e o centro. Bom, o centro é off e a periferia é on. Gente, quando todo esse campo visual aqui está com luz incidindo, vamos dizer que seja um ambiente bem claro, tá? Tipo o que você está agora com a luz do quarto acesa, ou então lá fora, amanhã, de manhã cedo, com muita luz solar. Então, um ambiente muito iluminado, muita luz. Tá? Tá chegando luz aqui no campo visual todinho, então ele está todo claro. Tá? Bom, já que o centro, né, que é on, não, o centro é off, está recebendo luz, as células, a célula bipolar aqui no caso,
ela fica inativa, né? Esses bastonetes aqui vão ficar hiperpolarizados e a célula bipolar fica inativa. Já aqui na periferia, como a periferia é 1, os bastonetes vão hiperpolarizar, porém as células bipolares vão ficar ativas. Então, acaba que assim, a frequência, né, de sinais elétricos que é gerada é uma frequência mais ou menos aqui assim, uma frequência relativamente baixa, com intervalos baixos. Então é isso daqui que vai chegando para o encéfalo, essa frequência aqui de sinais elétricos. Fala, ó, tá claro, certo? Tá bem claro. Aqui, ó. Se eu tenho uma sombra, tá? Um ambiente aqui que não é tão claro, começando a ficar escuro. Imaginem que é o início do pôr do sol, é o início do pôr do sol. Então, eu começo a ter uma sombra, pouca luz, né? Falta de luz, a penumbra, né? Que começa a invadir a periferia desse campo visual aqui. A periferia desse campo visual. Essa periferia é 1. Essa periferia é 1. Pô, só esse pouquinho de sombra aqui já é possível de inibir, tá? No caso aqui, inibir a célula bipolar. Tá? Já que ela é 1, né? Se esses bastonetes aqui despolarizarem por causa do escuro, já é suficiente para inibir a célula bipolar. Tem claridade no centro, que é off, a célula bipolar também já está inibida. Então não tem nenhum sinal elétrico sendo gerado. Tá? Não tem nenhum sinal elétrico sendo gerado. Aqui chegou um pouco de sombra, já inativou a periferia do campo visual, on, e a luz inativou a off, então não chega nada. Então o encéfalo interpreta que está no início da escuridão, no início da penumbra. Já aqui, ó, aqui, a sombra, a falta de luz, agora o início ali do anoitecer, então o sol já se pôs, ele está quase morrendo no horizonte, aí começa a chegar ainda mais sombra, aí a sombra invadiu aqui bastante a periferia 1, tá? E deixou um pouco de luz aqui. Já o centro ficou todo cheio, o centro é off, ficou cheio de sombra. Então a despolarização fica muito alta. A despolarização fica bem alta, ó, tá? A gente tem aqui uma frequência alta de potenciais de ação que são disparados. Porque o centro, gente, ele é muito mais, como é que eu posso dizer? Ele tem muito maior concentração de bastonetes do que a periferia. Tá? Então, eles são mais sensíveis ainda, é uma região ainda mais sensível pela quantidade de bastonetes. Então, se chega escuro aqui, é off, né? É off. Se chega aqui uma sombra, já é suficiente para despolarizar todos esses bastonetes e ativar a célula bipolar. A periferia já é mais esparsa, já tem menos bastonetes. Tá? Como chegou aqui um pouco, tudo bem, tem muita sombra, mas chegou aqui um pouco, né, de luz, já é suficiente para dar uma despolarizada aqui dar uma hiperpolarizada nesses bastonetes e ativar a célula bipolar. É uma combinação, entendeu, gente? É toda uma combinação. Eu tenho que estar com o centro todo escuro, tá? Com o centro off, tá? O centro off tem que estar todo escuro e eu tenho que ter um mínimo de luz na periferia. Aí eu ativo com bastante intensidade essa penumbra aqui. Isso daqui é o quê, gente? Isso é contraste. Tá? A nossa visão, muito mais significativa do que as próprias cores, ela tem como uma forma de localizar, né, de colocar no ambiente, né, de forma ali, localizada, de situar o indivíduo através do contraste, da profundidade das estruturas no ambiente. Com
mais penumbra e o mínimo de luz, eu consigo enxergar muito bem. Eu consigo ver o contraste. É isso aqui. Tá? Já aqui, se na letra D eu tendo tudo encoberto por sombra, então agora na escuridão absoluta, né, sem luz, o centro off está coberto por sombra, então ele está ativo, e a periferia está totalmente inativa. Mas vocês veem que como o centro é mais forte, o centro tem mais bastonetes, eu gero uma quantidade ainda maior de potenciais do que aqui quando está tudo claro. Tá? Então, quando está tudo escuro, é assim que, quando o ambiente está tudo escuro, é assim que a informação chega para o sistema nervoso central, aqui para o lobo occipital, que é o lobo da visão, tá? O lobo occipital, certo? Agora, se eu tivesse um campo visual contrário a esse daqui, onde as células, onde aqui fosse on e aqui fosse off, tá? O fluxograma de potenciais ia ser o contrário, tá? O fluxograma. Esse fluxograma aqui seria o do D, tá? Esse daqui seria o do B, e esse aqui seria o do A. Porque a ação é contrária. Onde que eu tenho muito campo visual com célula off como centro? Na mácula lútea ali, porque só para vocês entenderem, ó, aqui, para vocês visualizarem isso. Opa, olha aqui, na mácula lútea eu tenho vários campos visuais desse, ó, com centro off. Que a luz, povo, quando vem, ela vai direto para a fóvea. Na fóvea eu tenho muito campo visual com centro on, que é aquela que recebe luz e ativa as células bipolares. Tá? Como aqui na região periférica da fóvea chega menos luz, eu tenho esses centros aqui off para conseguirem captar o pouco de luz que chega aqui na mácula lútea. Tá? Então eu consigo enxergar mesmo com a luz chegando em pouca quantidade aqui na região da mácula lútea. Né? Vocês conseguiram entender isso dos campos visuais? Eu sei que é um pouquinho contraditório tudo, mas é bem interessante. Tá? O que eu quero que vocês tirem conclusão daqui, dos campos visuais, dessa aula aqui, é que a nossa visão e a visão dos animais também, ela prioriza o contraste. Enxergar luz, enxergar colorido, enxergar cor, perdão, é mais um luxo que a nossa espécie tem, né, de interpretar a cor, né, com muita diferença ali, o sistema nervoso ter se adaptado da combinação de diferentes tipos de cone com diferentes tipos de luz. Então, o sistema nervoso é desenvolvido para interpretar roxo, dourado, prateado, essas cores assim muito diferentes que dependem de uma composição que não é cor primária. Isso daí é nosso. Tá? Agora, o mais importante é o contraste e profundidade. Tá? Contraste entre as estruturas do ambiente. Ficou alguma dúvida em relação a essa parte aqui dos campos visuais? Não? Não, né? Povo, se não ficou dúvida, postarei a aula em breve no YouTube, certo? Para vocês poderem estudar aí. E sábado a gente tem a nossa aula de endócrino, beleza? A gente vai liquidar endócrino todinho no sábado. É uma aula grande, então já venham com lanche, já venham com comida, com café,
para poder resistir aí, mas a aula é interessante, endócrino é sempre muito interessante. Beleza, pessoas? Finalizo por aqui então com vocês, tá? Deixa eu parar a gravação.